A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica e está muito bem embasada nas Escrituras. Temos muitos versículos que comprovam essa doutrina. Apesar do nome, do vocábulo Trindade, ele não aparecer, não existe ele nas Sagradas Escrituras, pois ele foi dado pela primeira vez por Tertuliano no século III, e ele é um vocábulo de cunho teológico. Então não é de cunho bíblico, é de cunho teológico. Porém, a Trindade, encontramos ela em toda a Bíblia. O conceito, a Trindade, encontramos em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, de forma implícita, quanto no Novo Testamento, de forma explícita e muito bem aclarada. No Antigo Testamento, logo no capítulo 1 e versículo 1 do livro de Gênesis, encontramos o seguinte: e criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus ali é o hebraico Elohim. Elohim indica mais de uma pessoa. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito: façamos, indica uma pluralidade. Em Gênesis, capítulo 3, e versículo 22, está escrito: o homem é como um de nós, indica novamente uma pluralidade. Em Gênesis, capítulo 11, e versículo 7, está escrito: eia, desçamos e confundamos, indica mais de uma pessoa, indica uma pluralidade. No cântico tríplice dos serafins, lá em Isaías, capítulo 6, e versículo 3, está escrito 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Quando vamos para o Novo Testamento, essa doutrina, como disse antes, ela se torna muito mais aclarada, muito mais elucidada. Lá em Mateus, capítulo 28, e versículo 19, está escrito: batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Quando vamos para a bênção apostólica, lá do capítulo 13 e versículo 13 de 2 Coríntios, está escrito: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Encontramos novamente aqui a Trindade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículos de 4 a 6, encontramos também ali a Trindade. Quando vamos para Efésios, capítulo 4, e versículos do número 4 até o 6, encontramos novamente ali a Trindade. E se não ficou muito bem esclarecido ainda, quando vamos para Mateus, capítulo 3, e versículos número 16 e 17, está escrito que quando Jesus foi batizado, que ele saiu das águas, diz a Bíblia que o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Encontramos ali os 3. Acontece que no século 3 surgiu uma heresia que negava a Trindade. Essa heresia ficou conhecida como unicismo. Unicismo ou monarquianismo. O monarquianismo ele tinha 2 vertentes: o monarquianismo modal e o monarquianismo dinâmico. O monarquianismo dinâmico, essa palavra dinâmico, da palavra dynamis, que quer dizer poder, quer dizer força, eles acreditavam que Deus, o Pai, deu forças a Jesus, deu poder a ele, e que fez dele o seu filho adotivo. E também eles negavam a divindade de Cristo e negavam a Trindade. Esse era o monarquianismo dinâmico. Essa palavra monarquianismo foi cunhada também por Tertuliano, que foi um grande apologeta do século III. Ele combateu de forma ferrenha essa doutrina e ele que cunhou essa palavra. Quer dizer, monarquianismo quer dizer o governo de uma pessoa só. É aí onde entra o unicismo. O unicismo, eles acreditam que há uma pessoa só, não há 3. É como nós acreditamos. Nós acreditamos na existência de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme está escrito na Bíblia. E existia também a outra vertente, que era o monarquianismo modal. Essa ficou mais conhecida. Ela tem esse nome de modal porque eles acreditavam, Sabélio foi um dos principais divulgadores dessa doutrina, ele foi bispo em Roma, e Sabélio pregava que a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo era apenas 3 formas diferentes com que uma pessoa só se apresentava.
Eram módulos dessa pessoa se apresentar. E era também como se essa pessoa estivesse usando uma máscara. Ele se dirigia a essas pessoas da Trindade como pessoa, como nós se dirigimos, mas ele negava que existia realmente três pessoas, quando dizia que era uma forma de Deus se apresentar, ele se apresentar através de módulos. Quando a Bíblia fala o Espírito Santo, ele estava usando como se fosse uma máscara. Quando falava o Pai, era como se estivesse usando uma outra máscara. O Filho, como se estivesse usando uma outra máscara. Ou seja, ele negava a Trindade. E aí, teve o Concílio de Nicéia, em 325, que foi ali presidido por Constantino, foi ele que conclamou esse concílio, Constantino I, em 325, e entre muitas coisas que foram tratadas nesse concílio, reafirmadas ali, foi reafirmado novamente o trinitarianismo. Agora, uma coisa interessante, essa doutrina ela foi rechaçada, foi tomada uma posição firme contra ela no Concílio de Nicéia. Porém, até hoje, essa doutrina unicista, monarquianista, ela existe. Agora a pergunta que vem é a seguinte: quando e como essa doutrina ela reviveu? Depois do grande movimento que aconteceu nos Estados Unidos, o grande movimento pentecostal, no dia 13 de abril de 1913, acontece uma conferência em Arroio Seco, em Pasadena, Califórnia. E ali, um pastor e evangelista por nome de Edward McAllister, ele prega dizendo que os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Ele cita como referência Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 38. Depois de ter refletido direito sobre o que ele tinha falado, McAllister voltou atrás, tentou reverter as coisas, mas já era. Porque um outro evangelista, por nome de John Shaper, disse ter passado a noite toda orando e Deus tinha revelado para ele que o verdadeiro batismo era em nome de Jesus. Então, depois daquele momento, muitos pastores, muitos crentes, muitos cristãos passaram a rejeitar o batismo, o qual Jesus ordenou, em Mateus capítulo 28, versículo 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e acabaram adotando o batismo em nome de Jesus. Uma coisa interessante é que esses movimentos, eles se denominam pentecostais e que eles acreditam que para ser salvo, o batismo tem que ser feito em nome de Jesus, negando a fórmula batismal, que não mudou, a fórmula batismal de Mateus 28 e 19 permanece, foi Jesus Cristo quem ordenou. Então, as igrejas ali, muitos pastores começaram a adotar esse movimento, o movimento unicista. Não se trata aqui somente do batismo em nome de Jesus, se trata aqui da negação da Trindade. Até a mãe de um dos grandes teólogos americanos, Stanley Horton, ela acabou se batizando em nome de Jesus e aderindo a esse movimento. Mas depois de um tempo, ela retornou, ela retorna. E aí, depois desse grande movimento, que deu um grande problemão para as igrejas ali, para a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, foi um problema grande entre os anos de 1914 e 1915, somente em 1916, a igreja americana, as Assembleias de Deus americana, toma uma posição de rejeitar completamente esse movimento. E aí muitas igrejas unicistas surgiram. Entre elas, uma das mais conhecidas é o Tabernáculo da Fé. Ele surgiu lá. Aqui no Brasil, tem um outro movimento que é muito conhecido, pois é um movimento aí, é uma denominação que eles também têm um grupo musical com esse mesmo nome, é a Voz da Verdade. A Voz da Verdade é uma igreja que foi fundada na década de 90, em 1984. Foram catalogados, alguns anos atrás, 15 igrejas unicistas e também algumas outras mais que não foram catalogadas, que se sabia que tinha esses movimentos. São movimentos modernos, mas que se apresentou lá atrás, no século III, e esse movimento nega
esse movimento unicista, né? Eles negam a doutrina da Trindade. Uma das principais doutrinas bíblicas, que é muito bem embasada nas Escrituras Sagradas, então são falsos ensinos, são heresias, heresias monarquianistas, heresias unicistas e até unitaristas. Para o unicismo, só existe uma pessoa. E quando fala do Pai, é uma manifestação dessa pessoa. Do Filho, é uma manifestação dessa pessoa. Do Espírito Santo, outra manifestação dessa pessoa. Resumindo, é isso. Isso é o unicismo. Nega que existem 3 pessoas na Trindade. Já o unitarismo, ele não nega as 3 pessoas. É o caso das Testemunhas de Jeová. Eles não negam as 3 pessoas. E como eles fazem? Para eles, existe um único Deus e os outros são outra coisa. Como, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, para eles, o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é uma força ativa. É uma força ativa. Eu não sei que força ativa é essa, que a Bíblia diz que se você blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesse século, nem no porvir. Jesus, eles negam também. Porém, eles negam, mas acabam afirmando que Jesus Cristo é um Deus menor. É um Deus de categoria menor. É tanto que dentro desse movimento, Jesus Cristo não tem tanta importância. Isso é o caso de todas as seitas. Nas seitas, Jesus Cristo não tem tanta importância. O importante são os seus fundadores, aqueles que fundaram as seitas, como por exemplo, os muçulmanos. Para eles até consideram Jesus como um profeta. Porém, Maomé tem muito mais importância para eles. Como no kardecismo. É lógico que eles falam de Jesus, eles citam os ensinos de Jesus. Se você abrir aquele livro, alguns dos livros de Allan Kardec, vai ter lá muitas partes da Bíblia, muitas coisas que Jesus falou, mas para eles o mais importante é Kardec. Já no Adventismo no sétimo dia, eles citam Jesus sim, mas tem Ellen White, que é uma figura muito importante para eles. E aí vai. Que não é errado você ter alguém com uma figura importante, alguém que vocês tem como base ali para que imita algumas coisas, não tem problema nenhum. O problema é colocar essa pessoa na categoria de Deus, ou na categoria de maior do que Jesus, ou como alguém que ainda exerce uma influência profética, mesmo depois da Bíblia ter sido fechado o cano, sendo que essas pessoas nem sequer elas tiveram envolvimento com a Bíblia, são de anos e anos e muitos anos depois. Então devemos tomar cuidado, pois as Escrituras, somente elas, têm a doutrina de Deus. E tudo que vai contra as Escrituras, devemos rejeitar, conforme o apóstolo Paulo fala no capítulo 1 de Gálatas, que mesmo nós, ou um de nós, ou até um anjo, traga um outro evangelho, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Esse aí, um forte abraço a todos.